Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês no mais um encontro da Roda de Conversa, né? Hoje a gente tem a honra de receber a Alissandra Hurtado, a nossa presidente da SBGC. Esse é um momento para a gente, né, compartilhar aí as nossas experiências, ouvir, né, a Alissandra, que ela vai com certeza trazer temas ricos para a gente aqui, de insights, né, de compartilhamento. Mas antes eu queria também deixar aqui o registro para o pessoal que entrar, que não conhece a SBGC, visitar as nossas redes sociais, conhecer os nossos cursos, né, as iniciativas. Temos outros grupos além deste grupo também, com outros focos de atuação, né, para vocês poderem pesquisar, como também aí os nossos treinamentos, a nossa certificação. Então, tem muita coisa boa. Acompanha nas redes sociais, né, no site, no Instagram, e também estamos no LinkedIn. Então, não vou me demorar, porque hoje queremos ouvir a Alissandra. Alissandra, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Então, fique à vontade, querida. Pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu costumo ser uma pessoa sempre muito técnica, gosto, quem é meu aluno ou foi meu aluno sabe que eu trago as minhas experiências, a minha vida, assim, mas sempre do lado só profissional. Hoje eu queria mostrar um pouco da Alissandra, desde criança, como que ela é, como que ela se transformou nessa mulher hoje. Então, os pilares que sempre me acompanharam e que sempre me gerou e me despertou para tantas coisas que vocês vão ver que eu já fiz, foi a curiosidade, conhecimento e a experiência que foi me movendo, que gerava mais curiosidade, que gerava mais conhecimento, e é um ciclo contínuo, não acaba, não tem encerramento, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar um pouquinho das minhas formações, só para vocês entenderem, né? Eu comecei, assim que eu terminei o colegial, eu prestei medicina, passei medicina na Unesp, em Botucatu, mas eu fiquei grávida no meio desse percurso e não pude fazer a faculdade que eu sonhei. Então, assim é a nossa vida, né? Até quando a gente sai de casa, a gente faz um programa, planeja dirigir o carro, o caminho certo, sempre tem os imprevistos, sempre tem as pedras no meio do caminho. E a minha vida, vocês vão ver que realmente não foi nada do que eu tracei. Foram surpresas, foram oportunidades, algumas eu perdi, algumas eu agarrei, e que formou a Alissandra de hoje, né? Então, aí apareceu uma oportunidade de uma faculdade estadual que estava abrindo aqui em São José do Rio Preto, perto da minha cidade, Ciência da Computação. Fiquei 2 anos praticamente sem estudar, fui ser mãe, né? E aí eu fiz Ciência da Computação, aí eu fiz MBA de Tecnologia da Informação, também fiz uma pós na área de tecnologias e cliente-servidor, fiz pós em gestão de pessoas, fiz jornalismo, que vocês vão ver que eu gosto de conversar bastante. Aí fiz MPS-BR para certificação de software, trabalhei dentro da Prodan com gestão do conhecimento e na análise e analista de softwares da Prodan, do governo do estado de São Paulo. A Prodan viu essa oportunidade de liderança em mim, me pagou um curso do Líder Futuro Executivo da Crescimento, que mudou muito a minha vida. Foi uma virada de chave, eu achei que ia chegar lá só aprender conceitos, métodos, e foi algo de muita introspecção, que mudou também a chave, a minha forma de agir, de olhar para os valores da minha vida. Fiz a certificação da SBGC, aí, estando na SBGC, tive a oportunidade de fazer o MBK-MCRI da Universidade Federal do Rio, e aí também a oportunidade de fazer uma certificação pela Room Challenge de IA generativa para as organizações, que me ajuda muito no dia a dia, que me ajuda muito em relatórios. Eu falo assim que a IA veio para me apoiar. Dentro de tudo isso, o que eu fui atuando nesse período? Bailarina era minha paixão, dancei por 15 anos, fiz paraquedismo, sou formada em piano clássico, atuei como jornalista, trabalhei na TVT, na sucursal aqui na Rede Globo, na sucursal região Noroeste, fui assessora de imprensa, de grandes eventos, de micaretas, viajei o Brasil cobrindo eventos, diretora de marca, de comunicação, fui assessora parlamentar, trabalhei em Brasília, fiz grandes projetos para prefeituras e pequenos municípios que as pessoas não tinham conhecimento e perdiam ali os seus recursos, ajudei muitos municípios pequenos a se desenvolverem, então isso para mim é um grande legado. Professora, coordenadora de laboratório de inovação, pesquisadora, fiz gestão de grandes eventos, trabalhei com gestão de pessoas, gestão do conhecimento, gestão de projetos, e hoje sou consultora, né, da SBGC e CEO da SBGC. Mas
O topo da montanha oferece uma visão incrível. Vocês viram que lá atrás, eu até coloquei, né? Eu lá em cima, na montanha, Jordana, acabou? Não acabou. Então, a gente olha assim, cheguei, estou no pódio, primeiro lugar, mas o que eu vi de toda essa minha trajetória? Essa frase aqui até foi eu que escrevi esse texto. O topo da montanha oferece a visão, mas é a subida que molda o nosso caráter. Não se apresse para chegar onde os seus olhos alcancem. Valorize cada tropeço, cada fôlego curto, pois a vista só é extraordinária por causa do esforço que te levou até lá. O destino é o ponto final, mas a jornada é onde a vida realmente acontece. E aqui é onde realmente a minha vida acontece. Na minha infância, né, que era uma menina cheia de sonhos, de paixão pelo movimento, pelo aprendizado, idealizava o príncipe encantado, o casamento perfeito, porque meus pais são casados há mais de 52 anos. Então, tudo que eu idealizava não era aquilo, a realidade era bem diferente, né? Depois, aquela estudante que deixava de ir em festa, de curtir a vida, super dedicada, foco, determinação, construção de um futuro. Aí, comecei o primeiro namorado, engravidei, sonhos interrompidos. Maternidade, amor que ensina, inspira, transforma todos os dias. Foi que deu força para eu continuar minha jornada. A partir daí, formaturas, né? Eu fiz 3 universidades. Realização de conquista, início de novos ciclos, impacto e contribuição. E o meu presente é a liderança que eu espero compartilhar e apoiar outras mulheres a serem líderes, donas de si. Estratégia, transformação, através da gestão do conhecimento, e espero realmente deixar um pouquinho do meu legado aqui para vocês. Cada fase é uma lição, cada escolha é um propósito, sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, o que me trouxe até aqui? O motor da explosão, né? A faísca epistêmica. Quem que era adolescente que não falava assim? Ai, a ficha caiu. Ai, eureka! Descobri a energia elétrica, um exemplo, né? O que sempre me moveu foi a curiosidade. Eu era uma menina muito curiosa, muito curiosa. Eu era muito apegada aos meus avós. E sempre tive aquela veia, assim, de empreendedora, de trabalhar fora, não ser do lar. E é tão engraçado como que a vida é, né? Eu nunca tive, na minha cabeça, eu não queria ser mãe. Eu nunca ia ficar dentro de casa, lavando uma louça, cuidando de uma casa, de uma família. Eu ia viajar o mundo, né? Não tinha obstáculo na minha cabeça, nos meus sonhos, né? De criança e de adolescente. Mas as coisas acontecem, interrompem alguns sonhos, atrasam alguns, mas quem disse que nós não podemos continuar, né? Então, a curiosidade não é apenas o desejo de saber, mas a urgência de preencher as lacunas do desconhecido. É o que nos separa do estático e nos lança ao movimento. Ela funciona como um radar biológico para que a inovação transformando os porquês de nossas vidas em novos horizontes e possibilidades. Então, eu observava muito meu avô. Meu avô era uma pessoa extremamente criativa, atuava em várias coisas. Eu falava, vô, mas como que você é assim? Era marceneiro, era cozinheiro, administrador de fazenda. Ajudava meu pai na fazenda com silagem, sabia matar um boi. A minha avó era costureira, uma mulher muito criativa. Minha mãe também, uma pessoa que me orientou muito. E eu sempre fui observadora. Sempre observava. Vem aqui aprender. Eu queria aprender o que eu tinha curiosidade. Mas se me chamava uma coisa que não me interessava, eu não queria. Mas eu observava, eu observava. E com as receitas e as descrições, eu consigo hoje executar muitas coisas que eu observava. Como que é interessante. Aí tem tudo a ver com gestão do conhecimento, né? O dom da observação. Se você tem uma boa receita registrada, se você tem um bom manual na mão, se você observou os detalhes, o jeito de se fazer, você consegue se desenvolver. Então, eu observava desde pequeno comportamento, as mentiras e verdades contadas pelos adultos e pelas crianças, tanto que tem hora que eu ficava até com medo de algumas situações me prejudicarem, porque de tanto eu observar, você vai criando uma visão crítica, né? Você pode até boicotar algumas pessoas que vão contribuir na sua vida, porque você fala, peraí, eu já vi essa pessoa, eu já vi esse comportamento. Então, a curiosidade, por ser curiosa, me fez ultrapassar essas barreiras de pôr empecilho, de pôr bloqueio e preconceitos antes. Vou me dar a oportunidade de vivenciar, de experimentar. Essa foto do meu filho. Nós estávamos lá no parque da Água Branca, eu trabalhava na Prodan, e nós estávamos reestruturando, fazendo a reurbanização de uma praça, e eu dei uma câmera para o Pedro. Gente, vocês não têm noção dos registros que o Pedro trouxe de lá, e a curiosidade, olha a surpresa dele, cada vez que ele conseguia fazer um foco, tirar uma foto.
E eu me aproveitei todas, hein? A curiosidade como ponto de partida. A curiosidade não é sobre saber mais, é sobre querer compreender melhor. Olhar o cotidiano, os olhos da primeira vez, né? Fazer perguntas simples que poucos fazem. Por que isso é assim? E se fosse diferente? Eu vejo que na minha época, eu acredito que muitas de vocês, nós, nas nossas gerações, dos 50 mais, 40, 35 anos, nós éramos muito curiosos. Eu não sei como vocês eram, vocês podem interferir aqui e falar. E a curiosidade nos faziam ser mais inteligentes, mais espertos. Eu lembro que chovia, eu fechava o olho, eu sentia o cheiro da chuva. Quando tem aquela. Vocês já sentiram o cheirinho do Natal? Vocês sabem que é o cheiro do Natal? Aquela árvore que chega no final de novembro, o Marcos falou que sim. E dezembro é uma árvore que sai um monte de folhinha, uns miolinhos e um monte de coisinha branca e pulveriza um cheirinho. Aí eu falo, desde criança eu falava para minha mãe, tá chegando o Natal, mas como que você sabe? Você nem não sabia nem calendário, porque tem o cheiro de Natal. Então eu falo que essa coisa da curiosidade é o ponto de partida. Olhar o simples, pensar o simples, né? Até em GC e tudo que a gente faz, eu falo, vamos fazer o simples primeiro, depois o complexo. Então, o ponto de partida, eu falo que sempre foi a curiosidade na minha vida. Aí, outra coisa que é muito interessante a gente observar, a sensibilidade aos movimentos da vida. Não só os seus movimentos, mas internamente, em torno, fora, acompanhar o mundo, cenários, né? Perceber padrões nas experiências, né? Aquilo para você, fala assim, eu vou aprender com erro. Eu acho que eu aprendo quando eu não erro mais, quando eu faço diferente. Eu sou uma pessoa que fala, não aprendi com erro, porque se eu continuar errando, eu não vou aprender, eu vou continuar errando. Eu só sei que eu errei e que eu fiz diferente, que eu acertei quando eu acerto, eu faço diferente. Então, perceber padrões nessas experiências, ciclos, repetições, mudanças, observar cenários, né? Eu acho que ninguém estava preparado à pandemia, mas havia muitas organizações preparadas. Muitas organizações que, no ruim do outro, né, que eu não gosto de usar certas palavras que são muito negativas, eles cresceram, ampliaram seus negócios, dominaram mercados, né? Então, temos que estar preparados, temos que sempre olhar o futuro. Eu, quando atuo em projeto, as pessoas falam, não, Elisandra, mas não é hora de olhar para isso ainda. Eu tenho, gente, é de mim isso. Eu já olho lá na frente. Aí, dá 2 semanas, você faz aquilo que você estava falando, então. Por que já não alinhamos, já não revisamos aquele período, né? Poderia ter uma ideia até melhorada, né? Então, transformar nossas vivências em aprendizado consciente, né? Internalizar isso. Entender que momentos difíceis ampliam o repertório. Eu acredito muito que os momentos difíceis da minha vida foram onde eu mais me desenvolvi. Foi onde a água bateu na bunda, fiquei desesperada, e foi quando surgiram oportunidades e que eu descobri que eu tinha força e certos conhecimentos e habilidades que me abririam portas. Não ficar só naquele mesmo. Precisamos ser especialistas? Sim, mas nós temos que usar a oportunidade de aprender com o contexto, de aprender com os outros, né? E de se reinventar. Momentos bons revelam propósito, né? Então, eu acho que isso fica muito para a gente refletir aqui. E Eu uma gosto coisa, de... é Pode uma, falar. uma coisa que você comentou, Alessandra, que faz todo sentido, né? Se a gente pensar também no movimento, né, do mundo, né, das mudanças, não só da tecnologia, mas do comportamento humano, de uma série de coisas, se a gente seguir só uma trilha pensando ou na carreira profissional ou mesmo na vida pessoal, você não observar o que está ao seu entorno, realmente você perde, né, oportunidades e às vezes fica num casulo, né? Fiquei pensando nisso quando você comentou. Sim, e outra assim, você perde a onda, né? E é verdade, a gente tem que. Eu, por exemplo, eu sou jornalista, não estou atuando há algum tempo, mas eu não deixo de atuar com comunicação, em projetos de comunicação. Eu gosto de fazer alguns chats, alguns textos, alguns blogs. Por que é interessante? Eu não sei o dia de amanhã, né? Olha, foi tão engraçado que eu fui convidada para um evento Conecta, de inovação e gestão do conhecimento. A primeira palestra que eles pediram para mim era sobre comunicação, porque hoje as pessoas fazem muito uso da IA,
copiam muitas matérias, vocês sabem disso, os releases, as matérias. Eu lembro que antigamente a Globo, ela distribuía uma matéria, todo mundo soltava a mesma matéria. Eu sou dessa época do jornalismo que a gente tinha que avaliar e estudar isso. Eu trabalhei na TV Tem, né? Então, eles pediram, Lissandra, traz a matéria para mostrar se eles usam IA. Eu ainda falo, é o dedo do ser humano, é ele que decide, ele é o curador, ele que é o dono da ética. E detalhe, né? Que é interessante a gente ver. Nesse excesso de informação, há um abismo de desinformação. Nós conseguimos acompanhar no dia a dia todas as inovações? Não, nem nas nossas áreas. Então, por isso que eu falo que observar os movimentos, para onde as coisas vão e comportamentos, eu falo, o eleitor mudou seu comportamento. Os esportistas mudaram o seu comportamento, né? Houve novas tecnologias, novas introduções que mudaram a nossa vida. Nós não fazemos mais, nós não trabalhamos mais no mesmo formato que trabalhávamos há 15, até 5 anos atrás. Após pós-pandemia mesmo, olha, quantas organizações nós conhecemos que estavam investindo em modelo híbrido e só gastava dinheiro e não conseguia. E durante a pandemia, em menos de um mês, todo mundo estava híbrido. Ou remoto, né? Então, eu falo assim, é interessante você estar olhando para fora também, ver o que você quer, onde você quer estar, como você se sente bem, mais observar os movimentos, né? Então, eu falo que nós também aprendemos muito com a natureza. Eu sei que muita gente gosta de pet, eu tenho um cachorro, um pug, já tive gatos, hoje eu sou super alérgica, eu fico sentindo que sou apaixonada por gatos. E eu observo muito os gatos, né? Então, observar a natureza como um sistema inteligente, né? Adaptação, resiliência, diversidade, novas soluções, equilíbrio, priorização, o clima, o ambiente, a natureza muda, migra, né? E bem aquilo, olha, para que eu vou pôr minha raiz num solo que não é fértil para mim? Assim é a natureza. Por exemplo, exemplos práticos. As árvores, elas crescem contínuo, silenciosa, evoluem, buscam a luz do sol. Os rios têm essa flexibilidade de perder, sem perder a direção, resiliência, né? Baixo nas pedras. E os nossos pets? Afeição, comportamento de raiva, de compaixão, de fraternidade. Então, se você observar também as coisas, você também adquire conhecimento. O meu filho fala, mãe, por que você sabe que vai chover? Olha, porque o vento tá assim. Eu não tinha que saber isso. É que eu observava meu avô, um vizinho de casa, olha, porque as nuvens estão desse jeito. Olha ali os raios do sol, tá vendo aquilo ali? É mancha de água. Então, eu não sou especialista em tudo. Claro que não, ninguém é. Mas eu falo que o que me trouxe a pessoa que eu sou hoje, parece que eu vivi 1000 vidas em uma vida. Foi observando e trazendo isso na minha vida com prática. Não adianta também você só observar, só adquirir informação e não pôr em prática. Isso não é conhecimento, né? Isso não vai te gerar uma experiência. Então, eu falo, um conhecimento, algo que você absorve, só vai te transformar e vai gerar um conhecimento se for praticado. Então, eu falo, conhecimento é prática, é evolução, é estar ali ativo, né? Aí eu falo a conexão entre observar e o criar. A criatividade nasce da conexão entre a referência. Quanto mais você observa, mais repertório você acumula, mais combinações você consegue fazer. Então, o que são as minhas referências? As pessoas que eu converso, a minha comunidade, né, Alba? As suas pessoas aí das rodas de conversa, as pessoas aqui do grupo, que até mudou o nome, eu quero depois falar Cílio, que é mais fácil. O pessoal da comunidade GC, as pessoas, os seus vizinhos, a sua família, o que você lê, os tipos de notícias que você absorve, né? O que você acompanha de inovação, de novidade. A nossa conexão entre observar e o criar é de onde você busca para onde você vai aplicar. Então, se eu busco algo com qualidade, melhor eu vou ter para oferecer, né? Muito mais vou ter para oferecer. Então, quanto mais você observa, claro, mais o repertório se acumula, mais combinações você consegue fazer. Eu falo, quem é bom para escrever um texto? Quem lê muito, né? Quem conversa bastante, que olha para fora. Eu falo assim, como que você quer escrever, ser criativo, se você não tem referência de nenhum autor legal, que não conhece de política, não sabe de economia? Eu até falo bastante assim,
pessoas que eu trabalho que trazem muitas referências, que lê bastante, é o Fernando Fukunaga, sempre lê bastante, alguém lá da SBGC, o Mendes também é uma pessoa que tem um vasto repertório, e é engraçado, tem pessoas que são bem técnicas, né? Aí eu consigo, gente, vocês não têm noção. Eu gosto de ler de tudo, sobre os climas, transformação de matriz energética, essa migração. Eu procuro saber. Ah, minha irmã foi agora, lá, só para vocês entenderem, foi agora colocar energia solar, falou que tinha que ser tantos watts. Mas eu falei, mas por que só isso? Sabe, a curiosidade. Olha como é que é engraçado. Ah, eu tenho um amigo que montou uma fazenda de solar. Fizeram uma cooperativa, estava ganhando horrores de dinheiro. Ah, o governo foi lá e boicotou. Tudo bem, tem um certo controle do governo. Mas o que a gente tem que olhar para o cenário? Eles estão usando terras produtivas ou áridas? Aqui, na minha região, são terras extremamente férteis, de onde sai feijão, milho, arroz, grande parte do corte bovino, junto com Mato Grosso e Goiás. E as fazendas estavam sendo feitas aqui, de energia solar. Entende? Então, você ficar sabendo, isso impacta aonde? Na nossa vida, na nossa mesa, no nosso dia a dia. A hora que eu vou discursar, igual eu fui lá falar de matriz energética lá na Itaipu, eu tinha esse conhecimento, com causa, fui pesquisar. Então, é interessante a gente se desenvolver e olhar os movimentos. Curiosidade ativa, não passiva. Não apenas consumir, gente, experimentar, testar ideias, errar, ajustar. Pergunta-chave: como isso funcionaria na minha realidade? Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês se permitem experimentar? Vocês se permitem errar? Se reajustar no meio do caminho? Mudar a trajetória? Vocês se permitem isso? Eu gostaria de ouvir vocês. Vamos lá. Bia, Márcia. Ó, Pode fazer O Marcos Fala colocou. aí, Marcos. O Marcos acho que está no trabalho, Ah, Alessandra. é verdade. Tá no Ele trabalho. colocou aqui um pouco, mas maior parte do tempo não. Porque a primeira barreira nossa é o medo, né? Principalmente o medo de errar. Mas Pode desculpa. complementar, Não, Solange. eu queria só comentar esse ponto que você trouxe para a gente, que é muito importante, principalmente o momento de algumas fases da nossa vida, né? Porque, assim, eu vejo que alguns momentos a gente vai vivendo numa trajetória meio que é programada, mas meio no automático. E tem situações, como você deu o exemplo, né, do seu primeiro filho, né, interrompeu uma trajetória, ou mesmo assim, eu me aposentei agora, né, um desligamento da empresa, né, uma mudança, uma separação. Então, tem momentos que acontece que está fora da nossa programação, né? E se você não tem essa curiosidade ativa, eu acho que demora mais para você sair daquele momento, né, Alessandra? Eu queria te ouvir. É o que eu falei, eu nunca tive medo, assim. Olha, eu estava num casamento é, abusivo, assim, o pessoal já estava percebendo o que eu fiz. Gente, eu fiz as malas, realmente, pus minha mudança no caminhão, vim embora, sem emprego, sem nada. E olha onde eu estou hoje, eu estou super feliz. Mas, assim, eu acho que, além de tudo, é confiar no meu repertório, que eu desenvolvi até aqui, e confiar nas pessoas que me apoiam, na minha base de apoio e de segurança também, tem quem confiar. Eu vejo que hoje, Elisandra, hoje eu tenho mais medo de errar. Eu não tenho mais 20 anos, eu não tenho mais 30 anos, né? Então, hoje nós estamos no momento que nós temos que olhar lá para trás, né? Para as nossas experiências, nós temos aquela intuição. A intuição, gente, ela é real e ela é fonte de conhecimento. Então, hoje nós estamos no processo, mas por isso eu vou viver num contexto que não é bom para mim. Por isso eu não estou feliz no meu trabalho, eu vou ter medo de inovar e mudar de carreira. Então, eu acredito que esse grupo é um grupo até de apoio para isso, para nos apoiar e apoiar todos nós que estamos aqui, até neste momento, né, Solange? Trazer novas possibilidades, novos horizontes, né? Eu lembro que me deram, gente, eu era diretora de marketing de uma universidade que não tinha nada profissional de marketing. O logo era de um jeito na TV, o logo saía de outro jeito no jornal,
Aí eu falei, gente, primeira coisa, a gente vai patentear a nossa marca, uma logo, e vamos padronizar, que as pessoas precisam saber de qual é aquela organização que nós estamos falando, que é a FEF, Fundação Educacional de Fernandópolis. Para vocês terem uma ideia, os hospitais, Sírio, Albert Einstein, Santa Casa de São Paulo, pediam enfermeiros para nós, eles ligavam a cada remessa que se formavam enfermeiros daqui, que era uma excelência, eram todos doutores, professores da USP, era um pessoal muito, muito afinco. Com o tempo, vai mudando a gestão, interesse muito econômico, mais financeiro, cai a qualidade. E aí eles me colocaram para ser diretora de marketing. Eu falei assim, gente, primeira coisa, eu quero um corpo de professores que eu confie que dê sustentabilidade do que eu vou vender. Eu não quero vender mentira. Eu quero vender a verdade. Então, se eu falo que aqui a universidade vai, aqui você forma e transforma a sua vida para o bem, para o melhor, eu quero pautar isso. Eles combinaram, recontrataram alguns professores, beleza. Mas nós estávamos numa cidade, na época, era 50 mil habitantes. E tinham várias universidades em torno. É igual aquele deputado que é de uma cidade que só quer brigar pelo eleitor, aí vem um vizinho e toma eleitor, sabe aquele tipo de coisa? E aí nós não tínhamos campo, não tinha aluno para sustentar aquela estrutura que nós estávamos desenvolvendo. Aí eu falei, vamos viajar. Eu fiz uma seleção de professores, né? Pus uma lista, quem tem coragem de ir comigo para outros estados, outras cidades, divulgar nossa universidade. Vamos fazer um vídeo institucional. Vamos participar de feiras de agronegócio. Ela é louca. Louca, ela é uma menina, ela não tem nada na cabeça. Beleza. Gente, depois de 4 meses dessa primeira divulgação, nós tínhamos stand dentro de feiras, aferia pressão, levávamos répteis, tinha o pessoal de biologia, fisioterapia, o pessoal do rodeio machucava, ia para o nosso stand fazer fisioterapia com as meninas da fisioterapia. Fazíamos tipagem sanguínea, tinha pessoas que não sabiam o seu tipo sanguíneo, não sabiam que tinha diabetes, tudo nesses eventos que nós fomos fazendo. Vocês acreditam que nós tínhamos 1.800 funcionários? No primeiro vestibular, pós essa iniciativa, nós tivemos ônibus por quilômetros na rodovia. Nós tivemos 8.000 vestibulandos. Nós enchemos todas as escolas da minha cidade. Olha que Então eu falo, sucesso, hein? você vê, se eu não confiasse, se eu não tivesse tanta e o otimismo. E aí eu tive pessoas que acreditaram em mim, que E a compraram coragem, né, Alessandra, também. Gente, só para vocês saberem, eu ficava meses sem ver minha filha. Eu fui até para tribos indígenas. Eu fui para Cuiabá, eu viajava quilômetros de terra. Comecei a fazer as parcerias com o governo, de bolsas, de ProUni, porque eu falava assim, gente, a gente tem que trazer também as pessoas que não têm condições de fazer. Não é só o filho do papai que tem condições, nós temos que trazer todo mundo aqui para dentro. Formar sem preconceito, sem obstáculos, sem divisão. Então, foi um trabalho muito, muito bom. Quando eu saí de lá, que eu queria novos horizontes também, vira e mexe, o atual presidente me liga, Elis, você não quer voltar a fazer aquele trabalho? A gente está precisando de alguém que encabeça. Gente, para fazer certos tipos de coisa, não basta, tem que ter coragem também. Porque você tem que pegar uma rodovia, que se não sabe as condições, embaixo de chuva, de sol, de noite, fuso horários diferentes. Tinha vez que eu fazia Mato Grosso e Goiás na diferença do fuso horário de divulgação nas escolas. Eu tinha 1 hora para ir do Mato Grosso para o Goiás, 100 quilômetros, para fazer as divulgações. Então, isso foi criando o quê? Mais repertório de vida, conheci mais pessoas, histórias maravilhosas. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu gosto de ouvir história, eu gosto de compartilhar história. Isso foi dando o quê? Insights. Foi refinando o meu produto, foi refinando o vestibular. Aí, o que você tinha que observar? Veio muita gente, não tinha onde os alunos ficarem. Fiz uma reunião, chamei o presidente, falei com o presidente. Houve um empreendedorismo de kitnets. Hoje, Fernandópolis, eu acho que nós temos uma população quase 60% de universitários. E o empreendedorismo de kitnet, de edifícios, de prédios, não terminam. Parcerias com pensões. Eu chamava umas tias minhas que eram viúvas, ô tia, monta uma pensão, vai lá, cuida desses alunos. Sabe, não bastava só trazer o aluno. A experiência dele e dos pais dele tinha que ser acolhedora, uma boa experiência, e os pais deveriam deixar seus filhos ali como? Com confiança.
seguros. Então, não era só trazer dinheiro, eu não olhava só para o financeiro. Eu olhava para todo o processo e para o meu cliente. Eu não ligava de lá longe buscar, porque depois do trabalho eu continuava. Era arrumar lugar para esse pessoal ficar, era arrumar, depois ajudar com plano de saúde. Todo problema tinha até uma dor de barriga. Quem que era a referência deles? A tia Elisandra. Então, isso eu fiz amizades para uma vida. E eu tenho hoje, onde ir, em qualquer lugar do nosso país e no mundo, por essas pessoas. Sabe quantas jovens passaram pelas minhas mãos nos 10 anos que eu fiquei ali? Mais de 35 mil jovens. E isso, para mim, não tem preço. De vez em quando, eu sonho com eu viajando, eu acolhendo esses, recepcionando eles no vestibular. Então, isso, para mim, foi a experiência, assim, magna na minha vida. E que mudou muito o meu ponto de vista. Eu queria ouvir a Márcia, que ela levantou a mão aqui, Alessandra. Márcia, você pode falar? Posso sim. Oi. Estamos te ouvindo, Márcia. Então, o que eu queria dizer assim, o que está me trazendo, assim, está voltando, quando vocês falaram, eu sempre fui batalhadora, guerreira, né? Desde os 15 anos, minha mãe colocou, já contei isso, né? Pegou na minha mão, levou para o primeiro emprego e fui. Quando eu fiquei viúva, eu não acredito que aconteceu comigo. Eu perdi toda aquela força, toda aquela energia. Foi assim, foram 6 meses que meus filhos falaram, mãe, cadê aquela mulher? Onde que ela está? Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha parado de dirigir, porque desde do, da pandemia eu parei. Então eu comecei, eu não tinha, eu estava... Quando ele morreu em julho, em junho, né, julho, eu não tinha, sabe, ele que costumava sair comigo. Gente, é uma crise de identidade que se você não tiver uma força dentro de você, olha, quando foi em janeiro desse ano, eu falei, peraí, deixa eu retomar isso daqui. Aí eu consegui. Por quê? Porque você tinha dentro de você acho que uma experiência muito grande. Então, eu confesso que eu nunca imaginei que a Márcia ia ficar bobada. Eu fiquei boba. Ah, mãe, o que você quer? Ah, fiquei tonta, sabe? Boba. Então, é isso que eu acho que quando você fala assim na trajetória, você falou que teve a situação do seu casamento abusivo, né? Te conheci naquela época, né? E sinto que também você passou por um momento difícil com essa mulher, né? Porque acho que as coisas que a gente foi educada, minha mãe me ensinou, meu pai queria que mulher foi feita para estudar, casar e cuidar da família, né? Quando a gente começa a ter um relacionamento, ou quando a gente fica sem esse relacionamento, balança tudo. Por isso que agora eu estou criando esse movimento aí de feminino 50 a mais, para fazer isso que a gente está fazendo, ouvir as mulheres, trocar, uma dar força para a outra, porque não é porque a gente não quer, né? Ou porque a gente quer, a gente perde o alicerce, né? Era isso que eu queria ter falado. É lindo Estou isso. um pouco emocionada ainda. Ah, Márcia, é lindo isso, a sua fala, e você sabe, assim, que eu te ligava, né, Márcia? Sim, me fez fazer até me participar até lá em São Bernardo. Olha que Ela foi sabe que eu parto ligava ir. para Foi ela, um ficava, parto. porque assim, gente, eu sempre ensinei meus filhos serem eles, não passarem por cima de ninguém, respeitar as diferenças. Eu sempre fui muito elogiada nas escolas por isso, porque eu falo, a gente tem que acolher, tem que abraçar. Quem conhece a minha jornada sabe que meu filho faz futebol, um monte de esporte, tem muitas crianças carentes no meio. Eu trago para minha casa, todo final de semana, mais de 12 crianças carentes. Faço comida, nada com a gente. Eu aprendo tanto, porque isso me mantém atualizada, mas essa é uma realidade. Os meus pais não me encorajaram a ser essa mulher. Eu era doida na cabeça deles. Acha, você vai casar, vai ter filho. Eu sonhava, eu vou viajar o mundo. Eu vou trabalhar em tal lugar. O meu sonho era trabalhar num prédio alto em São Paulo. Olha que coisinha que eu ia muito para São Paulo com meus tios. O interior, gente, eu morava a 650 quilômetros de São Paulo. E estou aqui hoje com os meus pais. E é até engraçado, né? Quando eu me vi sendo gestora do conhecimento, naquelas torres em frente ao Allianz Parque, lá nas alturas, na cobertura, vocês imaginam que eu senti? É como se eu estivesse realmente em cima do pico da neblina. Então, eu tive muitos obstáculos. Quando eu quis fazer o colegial numa escola particular, meu pai sempre teve condições.
Mas ele não apoiava muito. Eu falei, pai, mas eu quero. Eu abri as portas para os meus irmãos. A vida e a jornada dos meus irmãos foi muito leve, foi fácil demais, eles foram mimados. Mas quem bateu a cabeça ali igual um bode foi eu. Você desbravou, né? Desbravei, entendeu? E detalhe, tudo que acontecia de ruim, eu acho que a maioria das mulheres passam por isso. Eles comparam com as filhas dos outros que são melhores. E tudo que a gente se sobressair era de bom, não vi elogio. Então, quando eu estava nesse momento, eu estava igual você, Márcia, assim, eu era muito apegada àquela pessoa, eu fiquei meio submissa, meio dependente, até financeiramente. Aí minha filha veio me visitar, pegou meu rosto, assim, olhou no espelho, fez eu olhar no espelho, gente, sem brincadeira, quase enfiou minha cabeça no espelho. Falou, mãe, olha para essa mulher. Manda ela sair do seu corpo. Você não é essa pessoa. Onde está minha mãe? Ela falava, ela me chacoalhava. Quem é você? Eu segurava muito, eu sou uma pessoa muito forte, tem hora que eu disfarço a dor com sorrisos. Quem me conhece sabe, eu tô passando por momentos difíceis. Ultimamente, né, Bia, Márcia, eu não ando mais disfarçando, não. Eu tô te deixando mostrar como a vida é. Mas eu chorei assim, como se eu tivesse perdido o ente mais querido, que era eu mesma. Eu estava morta, eu precisava ressuscitar essa pessoa. Então, era o medo do quê? De errar, de agarrar as novas ideias, de me ajustar. Porque eu achava que eu não podia mais, eu não era mais uma jovem, que eu não tinha mais oportunidade. E olha quantas oportunidades, graças a Deus, a vida me traz, e eu venho criando com parcerias, criando com as pessoas que confiam em mim, criando a todo dia. Olha onde nós chegamos, né? Mas eu acho que tem um ponto muito interessante aqui, Elissandra, que é justamente você ter alguém que te dá essa chacoalhada, né? E também, como a sua filha, como os filhos da Márcia, né? Ou amigos, os encontros, gente, né? As comunidades, as Sim, por isso que eu achei que é uma rede de apoio. Porque a gente aprende, a gente está estudando gestão do conhecimento, a gente estuda outros temas, né? O Marcos até colocou aqui, né, Marcos? A gente aprende junto várias coisas, mas tem tanta troca e tem tanto acolhimento. E refinamento do que você acha que sabe, não é? A Alba mesmo me acompanhou, eu conheci a Alba num dos momentos mais difíceis que eu estava passando dentro de uma das empresas na última empresa que eu trabalhei, e de certa forma aconteceu comigo um pouco, aconteceu com a Márcia, de paralisar, porque às vezes você perder ou você passar por uma decepção, né? Quando você entrega, eu acho que a questão é entregar o coração, né? E quando você entrega os pontos também, né? Você fica meio desprovido ali de uma proteção, porque você entregou tudo ali. Então, isso paralisa. Então, se eu ouvir outra pessoa, parece que te tira daquele estado ali de anestesiada, né? E é tão importante. Um outro ponto que eu queria comentar rapidinho, eu queria que a Denise, a Beatriz também comentasse, mas é a questão do network, né? Olha, o network me trouxe até a SBGC, através de minha Alba veio, né? Então, assim, através de um outro grupo, o Ronaldo veio e trouxe a palestra para a gente, e tantos outros. Então, assim, quanto o network gera de oportunidade para a gente de novos negócios. Sim, né? De ser visto, né? Também. E uma outra coisa, olhando para a vida desses chacoalhões, essa inércia, aí depois eu abro para as pessoas já falarem, gente. Você tem hora que você está do lado de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. E você tem hora que repara ela e não consegue se enxergar no papel dela. Então, eu acho que um exercício, gente, mesmo que esteja tudo bem na sua vida, olha para o espelho todo dia e fala, você está feliz? Estou no caminho certo? É isso que eu quero? Tem esse papo com você íntimo, é importante também. Tem hora que pode sair um apoio dentro de você também. Pode falar as demais aí que você abrir, Solange? Denise, você quer falar, querida? Pode. Bom, eu tenho uma experiência bastante diferente de vocês. Eu não tive filhos, mas tive grandes rupturas na minha vida. Então, a primeira trajetória que
que eu comecei profissional foi em magistério, em escola experimental, onde eu aprendi muito e até hoje eu tenho bons exemplos e bons ensinamentos de uma escola montessoriana. Eu sempre gostei de ensinar. Daí eu fui trabalhar numa área totalmente diferente, com prestação de serviço em propriedade intelectual. Fiquei por lá 20 anos. Nisso surgiu o interesse por qualidade. Aí eu O seu áudio está ruim, Denise. Será que é o fone? O áudio está cortando. Veja se é o fone. Eu estou com um tablet novo, ainda não estou me entendendo melhorou. muito com ele. Melhorou, né? Melhorou. Bom, eu queria resumir um pouquinho. Fiquei 20 anos nessa trajetória e aí eu descobri a gestão pela qualidade e dentro disso eu fui explorando a gestão do conhecimento. Quando eu comecei a estudar a gestão do conhecimento, não tinha nem essa cadeira no curso. E a internet ainda era muito incipiente, a gente não tinha acesso fácil a bibliotecas, a universidades, como a gente tem, quando a gente começou a ter mais em meados dos anos 2000. E entrei para outra área, que foi petróleo e gás, fiquei mais 25 anos. E agora, setentona, eu estou entrando num terceiro campo de conhecimento que eu estou me divertindo muito, que é a área de produção cultural. E todas essas situações eu consegui através exatamente de rede de relacionamento. Eu acho que eu tenho a meu favor uma facilidade para me adaptar, e uma vez eu estando nesse campo novo, meu perfil também é de mergulhar e procurar entender, e procurar explorar, e procurar mais e mais conhecimento. E agora eu estou exatamente nesse ponto que eu considero ainda embrionário, ainda tem muita coisa aí pela frente, e eu acho que, como todo campo novo, a gente tem novas motivações, né? E Sim. principalmente... É como se fosse um material novo escolar, né? Quando a gente começa a aula, o que eu acho muito interessante é que cada um desses campos, quer dizer, no meu caso, eu vejo no campo de vocês também, a gente muda os setores, né, de trabalho, outros segmentos, e com isso diferenciam também as pessoas, são outras gamas de pessoas com quem a gente trava conhecimento, e eu adquiri pessoas que eu chamo de amigos, não mais relações Não, de trabalho, eu não acho mais... assim, Denise, tem pessoas que saem de um lugar é disruptivo. E não, eu gosto de levar essas pessoas comigo, porque isso é o nosso network, é isso que traz essa força. Até eu falo assim, eu queimo minhas fichas na SBGC de toda essa minha trajetória, que eu trago para os painéis, que eu trago de parceiro, é toda essa rede que eu construí na vida. É isso aí. Obrigada, Denise. Pessoal, fique à vontade de levantar a mão aí, quiser abrir o microfone, tá? Eu vou passar aqui para a Elisandra dar andamento. Mas eu estou adorando ouvir vocês também, viu? Porque é muito bom isso. Aí, a criatividade e a assertividade, né, como consequência, não esforço. Criatividade não é dom, né? Ela é treino de percepção. E assertividade também, de como olhar para as pessoas, de como fazer elas se sentirem, de como tentar desenvolvê-las, né? Então, isso surge quando você desacelera, observa com intenção, a gente até fala que a GC é intencional, né? Conecta experiências e pratica, faz a prática da empatia. Então, aqui eu vou fazer um histórico da Prodan. Eu estava na área de comunicação, trabalhava dentro da Câmara, assim, atuando no jornalismo, no político, e surgiu de eu ir para a Prodan, uma empresa de TI, tinha a ver com a minha primeira formação, e eu sempre estava ligada à minha primeira formação, sempre lendo, estudando sobre. E o presidente me chamou e falou assim, olha, eu preciso fazer a tal da gestão do conhecimento. Nós descobrimos que está tendo muito erro, retrabalho. Os projetos, nós estamos pagando mais para os nossos funcionários fazerem os projetos do que a gente está recebendo.
E aí, uma coisa nova. Fui pesquisar daqui, pesquisar lá, dali, conheci SBGC. E é tão engraçado, Alba, vou até te falar, é tão engraçado que é aquilo que eu falo para vocês. Não é apenas atender a organização. Uma coisa que eu vejo que a gestão do conhecimento trabalha é pessoas, né? E a minha vida toda eu olhei para as pessoas. Não foi só a partir de agora. Então, a hora que me deu um projeto, olha, nós vamos desligar 800 funcionários e precisamos transferir esse conhecimento, reter isso, o que vai fazer? Primeira coisa, como será a vida dessas pessoas que vão ser desligadas? Vocês valorizavam elas? Elas eram tidas aqui dentro, reconhecidas como as detentoras do conhecimento? Elas eram motivadas a compartilhar? Então, é aquilo que eu falei, o que é a experiência de vida dos tropeços e ganhos, vitórias e derrotas trouxe? Olhar para o indivíduo. Aí, olha, tem só uma pessoa que já tem 80 anos que faz a programação de PTU da cidade inteira de São Paulo. Tentamos várias mentorias, arrumamos vários mentorados e nada. Vocês conversaram com ele? Ah, tentamos. Daquele jeito. Ele participou da seleção dos mentorados? Ai, não dá tempo. Beleza. Aí eu fui lá, conversei com ele, perguntei como que era a vida dele antes. Aí ele falou para mim que começou como guardinha. Olha só, vocês sabem que é guardinha, né? Office boy. Em São Paulo é office boy, acho que Rio também. Ele começou como office boy ali. Que aí ele foi guardando dinheirinho, que ele fez faculdade. Que ele depois prestou concurso. Ele fez mestrado, doutorado. E ele era o programador sênior e era um dos primeiros programadores da Prodam. Só que ninguém valorizava ele. A maioria das pessoas que tinha a idade dele, a faixa etária dele, o tratavam como um office boy. Não com a pessoa que já era doutor, que dava aula em universidade, inclusive dava aula na USP. Eles nunca valorizaram o conhecimento dele. E eu fiquei, nossa, mas você fez tudo isso? Essa é a sua trajetória? Fui lá, falei assim, eu aceito a gestão do conhecimento, mas pode ser nos moldes, assim, que eu e o pessoal do serviço social, eu tenho o serviço social, que era uma graça, ele era a pessoa que eu amo de paixão, super humilde, super, assim, dessas rodas de conversa, rodas de dança. Falei, Liara, a gente tem que olhar para o lado do humanizar essa coisa para a coisa funcionar. Aí nós reservamos o auditório, chamamos diretores, um monte de gente da equipe, até dessa pessoa, e colocamos ele na frente e fui fazendo perguntas tipo storytelling. E aí, perguntando o que ele construiu, o que a organização ajudou ele, como ele estudou os filhos dele, o que ele tinha adquirido, qual foi a experiência de vida. Então, ele, naquele momento, ele começou a ver as coisas boas também, não só as ruins. E, no final, um monte de aplauso, um monte de abraço. No outro dia, sentei com ele, olha, você está para se aposentar, você até pediu, né, o PDV, voluntário. Como que a gente vai fazer essa transição? Ele falou para mim, que eu já tinha alertado, eu posso participar da escolha dos mentorados? Eu acho que tem que ter meu perfil, a pessoa tem que saber responsabilidade, tem que sentir segurança no jovem ou na pessoa que vai fazer minha atividade. Aí nós fizemos inventário de conhecimento, ele participou, desenvolvemos 3 mentorados. Inovar o processo, mudar a linguagem de programação, tudo enquanto ele ainda estava lá. Outra coisa, as outras pessoas foram entrando na mentoria, no descritivo, foi se criando banco de talentos, foi mudando todo o perfil. Hoje a Prodam está aí com várias premiações reconhecidas internacionalmente, vai trazer um case de GC para o CREM, se Deus quiser. E aí, todas aquelas pessoas idosas, só para vocês saberem, por que elas não se aposentavam? Porque muitos filhos ainda estavam dentro de casa, inclusive com os netos. E eles trabalhavam não só para sustentar, para ajudar os filhos. Então, trouxemos quem? O Sebrae, para dar a oportunidade de como conseguir uma franquia, de novas possibilidades de negócio. Olha, o que você faz que é um hobby que pode se tornar um dinheiro, um lucro, um empreendedorismo. Então, nós transformamos vidas. Trouxemos campanhas de saúde, como se cuidar, de ginástica laboral pela manhã. Já que vocês vão se aposentar, vocês têm que cuidar também da saúde. Então, é isso que nós temos que fazer. Significar algo para alguém. Porque cada uma dessas pessoas significaram muito para mim. Dessas 800 pessoas, eu fiz questão de estar perto de cada uma em cada determinado tempo. E eu aprendi muito com elas. Quando eu falo, eu fico muito emotiva.
Eu ainda faço parte do grupo, eles nunca me excluíram do grupo da Prodan, das redes sociais, e quando eu vejo que um desses partiu, eu fico arrasada. Porque, além de conhecimento, a gente coleciona histórias de vidas, de desafios, de superação. Então, criatividade não é o dom, é o treino de percepção, de observar, de se colocar também no lugar do outro. Porque se você não aprende, não faz diferente, você não é criativo. Você vai no automático, continua fazendo a mesma coisa, como todo mundo faz, né? Então, isso para mim foi uma experiência maravilhosa, eu me emociono muito quando eu falo. Eu adorei, Alessandra. Posso aproveitar? Bia, olha o projeto de transição de carreira aí. Você está me ouvindo? E vocês acreditam que eu achei todas as palestras, tudo que nós fizemos com esse grupo? Olha só, já temos aí um apoio. Beatriz, você está por aí? Estou aqui, estou ouvindo. Nós levamos eles até para o SESC, gente. Arrumamos carteirinhas para esse pessoal, para fazer, sabe? Nós mudamos a vida das pessoas. Bia, conta para a Alessandra aí a ideia e a tua experiência com a transição. Elis, eu estava conversando com a Solange, da gente fazer um programa para a gente apoiar essas transições de carreira na SBGC. Então, assim, a partir de um autoconhecimento, de um desenvolvimento, de traçar cenários, né, de oportunidades e apoiar essas mudanças de carreira com base na gestão do conhecimento pessoal. Então, enfim, estruturar alguma coisa dentro da SBGC para apoiar, né, essas transições de carreira. Vocês podem contar comigo, tá? Eu dei bastante palestra sobre gerações, novas profissões do futuro. Se vocês hoje andam de avião, vocês olham o perfil de que está dentro de um avião? Quem que está atendendo? Quem está sendo os comissários de bordo? Se vocês vão hoje nos supermercados, vocês percebem, aqui na minha região, sabe quem está indo ali no supermercado, aprendendo, mexer e se inovando e aprendendo tudo de novo? Várias pessoas, 50 mais e até 60 mais. Então, eu até brinco, que não tem nada contra a nova geração, tem filhos, assim, eu vejo assim, eu só vejo que parece que eles não são tão curiosos como nós fomos. Isso que eu tenho medo. Porque é muito fácil. Nós também somos culpados por isso. A gente está muito na mão, muito pronto. Nós tivemos que fazer caçar, na verdade, né? Matar a caça, comer, né? Assar para comer. Hoje é tudo muito pronto. Então, eles têm sensibilidade, eles são mais educados, eles têm a necessidade também de complementar a sua renda, porque, querendo ou não, a aposentadoria da maioria não é grande coisa, desvaloriza com o tempo, né? Então, eu observo muito essas mudanças, tenho olhado, conversado. Esses dias mesmo tinha um senhorzinho bem preto, assim, eu gosto de falar negro, eu acho o negro mais bonito, mas meu filho falou que não pode, porque veio de navio negreiro de sofrimento. Então, assim, bem preto, grisalho, charmoso, de comissário de bordo, numa educação. Aí eu perguntei o nome dele, falei, olha, eu nunca tive um voo que eu fui tão feliz, tão bem atendida, qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele, fui lá, fiz o elogio. Gente, é isso aí. Então, dando continuidade aqui, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, eu gosto de trazer várias frases para a gente pensar, né? Se você olhar para o novo, se olhar para fazer diferente, você não vai voltar, você não vai retroagir. Pelo menos você vai ser daquele ponto que você estava. Você vai dar um passo à frente. E aí, eu fiquei muito emotiva, gente, com aquela história. As dimensões do questionar, né? Pensando em gestão do conhecimento, pensando na vida, né? Em gestão de negócios, de projetos, vamos pensar em as dimensões do questionar. Inovação é a habilidade de ver conexões onde os outros veem apenas pontos isolados. É a habilidade de integrar, né? De fazer essa rede, conexão, network, parceria. É conectar. Exploração é o ato de aventurar-se fora da zona de conforto intelectual e geográfica. Quem que não gosta de viajar? Quem que não aprende, vem com vários insights quando viaja, com novas ideias, até de negócios? Então, vamos sair do mesmo, vamos sair daquele quadrado. Quando fala, cada um no seu quadrado, eu já acho errado, já está ali
uma dimensão, já está ali uma barreira. Eu gosto de pensar fora totalmente, não existe caixa na minha vida. Eu gosto de olhar para fora, de observar. E espero que vocês também sejam assim e pratiquem isso. E a resolução? A satisfação profunda de encontrar respostas para incertezas complexas. Então, como é bom a gente estar aqui conversando. Quantos insights vocês já tiveram? Quantas ideias eu já ouvi aqui de vocês que nós podemos juntos amadurecer e transformar em algo? Até em um projeto, em um negócio. Né? Por que não? Agora aqui, ó, essa foto também é minha com o Pedro. Quando eu era pequenininho, no Dia das Mães, eles tinham que conversar com a gente, tinha que só ouvir. E esse dia foi maravilhoso. Eles levaram a gente no parque do Juventus, ali perto do Juventus, enorme. E tinha os olhos deles. Eram vários olhinhos, só a parte daqui, fotografada. E nós tínhamos que identificar os olhos dos nossos filhos, qual que era o olhinho do seu filho. Era muito interessante isso. Mostra o quanto você observa seu filho, quanto você observa as pessoas que estão do seu lado, quanto você tem coragem de olhar no olho de uma pessoa, né? E você acredita, muitos pais não acharam os olhos. Eu demorei para achar o olho do meu filho. Eu estava num momento de muito trabalho, de muita tribulação, de muito sofrimento. E eu falo, cada experiência dessa, lúdica, que apareceu na minha vida, minha filha, a própria escola do meu filho, que é uma escola construtivista maravilhosa, que chama Passo Seguro, é maravilhosa essa escola. Quantas vezes nas atividades de mãe, nas atividades familiar, isso mexeu comigo. Então, escutar mais do que falar é algo que eu preciso praticar, confesso. Observar contextos antes de agir, né? Para não sermos até mal interpretados. Buscar diferentes perspectivas, pessoas, áreas, experiências, comunidades, né? Locais, arte, igual a nossa amiga falou, olha, agora eu estou indo para a arte de curadoria cultural, olha que legal, olha que disruptivo. Registrar insights, tudo que a gente está levando daqui, o que foi bom para você, o que você pode levar para o seu legado, para a sua vida. Caderno, notas, né? Registro de voz, igual eu falei, eu não podia ficar levantando da cama para não ter briga, eu ficava no microfone, com o celular baixinho, registrando tudo que vinha de insights, de ideias novas. Escrever é muito bom, né? Promove a coordenação motora, desenvolve o cérebro ativa, né? Vários hipocampos que ficam ali paralisados com a idade, com o tempo. Eu já estou nesse processo, gente. Oi, Elisandra, eu vou passar aqui. A Alba levantou a mão. Alba? Tá me ouvindo, querido? A Alba saiu. Ah, tá aqui. Tá no mudo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Estou vendo a foto da Alba aqui. Eu me lembrei agora que você falou do teu filho, né? Eu também trabalhei com pré-escola, né? Que, aliás, foi a coisa que eu mais gostei na vida, foi isso. Né? Foi trabalhar com a ingenuidade das crianças, né? Você falou dos olhinhos, eu, na mesma hora, eu já fiquei procurando se a gente teria feito esse exercício, né? Porque eu tinha uma turma, e quando tinha que fazer o relatório, aquelas crianças elevadas e agitadas, você sabia tudo dele. Aquela criança mais quietinha, você não sabia nada na hora de fazer o relatório. Aquilo me deu assim um choque, como quem diz assim, caramba, como é que a criança que dá trabalho, né, te chama muito mais atenção do que uma criança que é normal, ela é na dela, né? Quando você falou dos olhinhos, quando começou a pandemia, que eu comecei a ver todo mundo de máscara, que é uma coisa que sempre me chamou muita atenção quando eu vejo aquelas máscaras daquelas mulheres que não podem colocar isso para fora, que só vê o olho. Como é que o olhar das pessoas falam milhões de coisas para nós e muitas vezes a gente não faz esse exercício que você falou, principalmente com as pessoas mais próximas, né? Sim. A gente acaba tendo aquela relação diária, às vezes até de atrito, né? Mas muitas vezes você não observa esse olhar. E como isso me chamou atenção na pandemia. Eu olhava para as pessoas e pelo olhar delas, só isso aqui eu imaginava e já sentia, né, que momento que aquela pessoa estava vivendo. Está passando. Então, porque você os olhos imagina a falam criança, muita coisa, né, a Alba? criança, como é que você olha ali, né, e você vê qual é o do meu filho, dá maior culpa, né? A gente já carrega um monte de culpa, e eu fiquei imaginando a culpa, né? Triste, Então, mas muito legal isso. Foi bom ter falado. Está todo mundo sem microfone, acho que só eu que estou
que estou falando, eu não estou ouvindo vocês. Será que Não, está desligado de todo não, mundo? não. Está desligado mais por causa do Ah, ruído, mas está aberto então, para quem assim, quiser são falar. coisas que eu acho que desperta, né? Foi bom você tocar nisso, porque a gente até prestar mais um pouquinho mais de atenção nisso, né? Eu presto atenção, assim, quando eu estou falando diretamente, porque eu sou requisitado o tempo todo. Então, assim, aí com aquela pessoa você faz isso, você observa isso, mas às vezes no dia a dia com as pessoas que você precisa estar atenta, você às vezes banaliza, né? Quer dizer, não dá a devida atenção, né? Isso aí eu vou levar de recado hoje, para não E o que é esquecer disso. interessante, né? Né? Está Durante a sem som, pandemia, né? vocês Você estão sem falando, som. Não, está ouvindo Está normal, todo Alba. mundo aparecendo para mim sem som. Será que vocês fecharam de todo mundo? Não, não, eu acho que. Você está ouvindo, Alba? Acho que o problema é o dela. Eu não estou ouvindo ninguém. Eu vou mandar mensagem para ela aqui no WhatsApp, Lissandra, pode seguir. e é interessante já ter falado da Não tem pandemia. como abrir o de todo mundo? Não, eu acho que você não está ouvindo. Oi, Alba, Eu você não está estou me ouvindo, Alba? escutando. Alba, Será que está é me isso ouvindo? aqui? Alba? Não. Não. Mas você me Não sei ouve, o que que houve. Me ouve? Só o meu está ligado. Ah, acho que a hora que ela ligou o microfone dela deve ter desligado o fone. E é interessante a Alba trazer. Infelizmente, eu não estou ouvindo ninguém. Fala, Solange. Oi, minha Hein? filha. Oi. Ah, A Alba será que... falasse Mas é o de sobre. todo mundo que está desligado? Porque aqui, para mim, todos estão fechados. É, aí eu não sei. Tá bom. Beijo. Tchau. E aí é interessante, assim, que a Alba até nos trouxe aí da pandemia. O olhar, quando você olha, você encontra alguém, você sabe se ela está precisando de ajuda pelo olhar. Eu lembro que eu encontrava crianças na fila do banco, assim, de máscara. As crianças ficavam assim para mim, parecia que elas estavam sorrindo com os olhos. Porque eu adoro criança, acho que é por isso. Eu já olho assim, elas olham assim. E é engraçado como nós podemos observar os olhares, né? E tem hora que na nossa correria, a gente não olha no olho da pessoa por questão de falar assim, se eu olhar, a pessoa vai parar para falar, e eu estou sem tempo, eu estou correndo, é ou não é? E, de repente, eu sei que todo mundo tem uma jornada, eu também tenho uma jornada louca, uma vida louca, corrida, mas paro também, eu acho que aquele momento tem um aprendizado, tem uma coisa nova, né? E observe os olhares. Isso, depois desse exercício, eu mudei totalmente para olhar. Agora eu gosto de olhar, de pegar na mão e falar bom dia, boa tarde, olhando no olho, é bem engraçado isso. Então, nossas competências, para finalizar aqui, não nascem do extraordinário, gente. Elas nascem daqueles que aprendem a enxergar o extraordinário no comum, no simples. Toda ideia não partiu extremamente extravagante e mirabolada de super ideia. Ela partiu de uma pequena ideia, de ideação, de conexões, de vivências, de experiências, de comunicação, de uma rede, de uma comunidade. Quantas coisas são... A gente até fala copia e cola, né? Tem uma ideia, vai para outro país, aquela ideia é melhorada, vem outro produto que é uma outra ideia melhorada, um exemplo, os celulares, não é? Os computadores, as TVs, a IA, olha aí. Então, vamos ficar com essa frase. Nossas competências não nascem do extraordinário, não exijam muito de vocês de início e de primeiro. Elas nascem daqueles que aprendem a enxergar o extraordinário comum. Comecem, iniciem. Nunca é tarde para fazer diferente, nunca é tarde para começar e recomeçar. As minhas amigas aí, que sabem que eu recomecei realmente do zero. E é tão engraçado. Quando a gente começa cada vez do zero e mais confia, e fé é algo que eu tenho muito, gente, que eu não posso negar isso. O que me move é a fé, eu tenho muita fé. Os degraus, eu subo os degraus mais rápidos, assim, sabe? Você cai lá do térreo, a hora que você vê, você está no 10º andar. Nossa, mas já estou no 10º andar? Então, confie nas pessoas, confie nessa rede de apoio, use esse grupo aqui para grandes aprendizagens e confie em você. E não deixe de confiar no nosso Pai maior lá em cima. Meu obrigada aí para vocês. Obrigada, Elissandra. Nossa, essa fala final foi espetacular, né? Realmente, eu acho que, primeiro, você
precisa exercitar a sua fé, né? E eu acho que vou pegar uma fala da Márcia, da identidade, né? Às vezes a gente tem que resgatar a nossa identidade para a gente poder confiar mais na gente, lembrar de quem nós somos, né? Eu queria até passar aqui, Tereza, você está me ouvindo, querida? Eu não ouvi sua voz hoje. Se você quiser falar, e que o Marcos também apareceu aqui, né, Marcos? Fiquem à Boa vontade. noite, Solange, que lindeza, viu, Alessandra? Muito, muito impactada com a sua fala. Para quem não me conhece, esse grupo me adotou. Eu sou Tereza Furtado, tenho uma empresa de educação aqui em Fortaleza, voltada para os 50 mais, tá, Alessandra? Já fui da SBGC há muito tempo aqui na Seccional Ceará, sabe? E aí esse grupo me adotou, né? Através da Eliane Krasler, Márcia Aires, maravilhosa. E aí Solange agora, que nos acolhe lindamente, né? A gente tem aqui nos desafiado, né? Eu digo que cada encontro desse nos ajuda a gente se desconstruir, se desafiar, sabe? Eu não estou podendo abrir a câmera porque eu estou com um pouquinho de enxaqueca, mas estou aqui firme e forte, ouvindo, né? Essa fala linda, né, dessa nossa presidenta. Então, fico muito feliz, muito prazer te Olha, conhecer. feliz de saber que você está de volta aqui conosco, hein, Elizabeth? Muito feliz. Tereza, mas Tereza, Tereza. estou muito feliz de estarmos juntas aqui. E nosso desafio e nosso propósito de vida hoje é literalmente promover, né, essa maturidade inteligente das pessoas 50 mais, desafiar, né, essa lógica da economia prateada para além da economia, né, para muito através da educação como um instrumento transformador. Então, muito obrigada por esse momento, tá? Muito obrigada por a sua energia, assim, tua história inspiradora. Estou muito feliz. Eu Obrigada. também, obrigada. Olha, só para complementar, é uma coisa que a gente tem que olhar, é um cenário. Essa economia prateada. Gente, a nossa pirâmide, vocês sabem, a base, cada vez mais, são pessoas da nossa idade. Mas Sim. nós estamos cada vez mais com qualidade de vida, mais longevos. Então, nós temos que pensar também em produtos, em serviços para esse pessoal, né? Eles estão Isso. ficando exigentes, eles estão ficando com maturidade, né? Exigentes para produto, para serviço, porque eles sabem que eles têm um poder de compra também. Então, eu acho que é interessante a gente também olhar para isso. Muito bom esse grupo, hein? Gostei dessa passada aí da Tereza da economia prateada. Obrigada, Elisandra. Beijo no coração. Obrigada, Tereza. Marcos, quer falar, querido? Estou vendo que está dirigindo. Agradecer. Não, eu tô no Uber, não estou dirigindo, não. Eu estou podendo falar. Quando adiou, eu falei, bom, agora talvez eu tenha a oportunidade de assistir, porque eu não ia conseguir no dia original. Então acabou sendo bom. Mas como eu estava dentro do trabalho, eu não pude ficar ali com a câmera aberta, o microfone aberto, mas agora eu saí. Sempre gosto de ouvir a Elisandra, não foi diferente hoje. E a troca é sempre muito rica, né? Então, eu aqui, talvez, o único representante do campo masculino, mas ouvir vocês e essa troca foi sensacional, foi muito bom. E a sua participação é muito importante para nós, Marcos, que traz para a gente aí esse equilíbrio, né? Esse olhar, assim, que eu falo que a gente defende, trabalha também com as mulheres, mas os homens fazem parte dessa mudança e dessa construção, nos ajuda, né, também com isso. E no nosso grupo a gente tem muitos homens também, né? Óbvio que as mulheres, aí eu sou obrigada a puxar a sardinha para nós, Marcos. Elas se desdobram mais, né, Márcia, para estar, né? Mas é sempre bem-vindo e enriquece mais ainda, né? Assim, as nossas trocas. Gente, temos mais aí 10 minutinhos para encerrar, e eu, antes de passar aqui para a Alessandra fazer a fala final, vocês fiquem à vontade,
Beatriz, Márcia, tá? O Denise, quiser colocar. Não, eu só queria agradecer a participação, eu acho que é muito rico essa questão da roda de conversa, né? E eu gosto muito quando é um grupo mais fechado, né? Quando é um grupo aberto, quando é live, essas coisas, a gente fica mais travado, mas quando é assim, uma coisa mais entre casa, a gente se abre mais. Eu gostei muito de conhecer um pouquinho de cada uma, viu? Obrigada. É Isso é verdade, Márcia. interessante, porque vários momentos de emoção pura, né, compartilhada, e isso é muito bom. Para mim, pelo menos, que eu acho que eu tenho uma memória péssima, eu tenho certeza que esse tipo de coisa fica de forma permanente, porque tem uma emoção associada, né? Não é simplesmente de forma passiva está sendo exposto a um conteúdo. Não, tem uma questão emotiva que acaba mexendo e fazendo com que permaneça com a gente por mais tempo. Então, eu vou dar um gancho aí, Marcos, algo que eu vejo muito na vida, que eu sinto assim, eu tenho certeza que as pessoas, você acabou de complementar o que eu acredito. As pessoas muitas vezes não lembram o que nós fazemos por elas, mas elas vão lembrar como nós as fizemos sentir, que sentimento que nós despertamos nela. Tem hora que você dá a vida, faz um monte de coisa para alguém, ela não percebe, mas se você a magoou profundamente, ou se você apoiou num momento bem difícil realmente e despertou um sentimento de gratidão, né, de acolhimento, ela vai te levar para o resto da vida, ou de uma forma boa, ou de uma forma ruim. Então, eu lembro que tinha sempre um professor, Liz, tem empatia, né? Olhe para as pessoas, elas vão lembrar nada que você fez, mas o que você fez, elas sentirem, elas vão levar para a vida inteira. Muito bom. É verdade, porque marca, né, Alessandra? Gente, a Alba pediu desculpa, deu um problema, ela não conseguiu voltar, mas ela está passando aqui o agradecimento, tá, Alessandra, por você estar com a gente aí, compartilhando a sua Ai, experiência. pessoa maravilhosa, adorei ela, bem enérgica, sinergia, adorei ela. Eu fiquei triste, queria que ela entrasse aqui para fazer uma fala final, mas ela teve um probleminha lá, não está conseguindo acessar, está constando para ela como evento encerrado, não sei, algum problema que deu lá. E também agradecer a participação de vocês aqui, né, com a Solange, gente. isso aconteceu comigo. Entrando pelo Simpla, aparece evento encerrado. Aí eu peguei, foi o link que está no grupo. Talvez seja isso, tá? Ah, boa, você ter comentado, Marcos. Eu vou olhar isso lá com a Mari também, que a Mari me apoia nessa questão do É, Simples. porque eu Não, é sempre que tenho na um hora que ela horário. preenche o Simpla, tem o dia e o horário, e O ele horário, fecha eles fecham. automaticamente. Isso eu aprendi aí na SPGC. E aí você entrando pelo link dá acesso ainda, porque você não entra pelo sistema, né? Pelo aplicativo, pela plataforma. Ah, então foi isso, ela deve ter tentado entrar por lá. Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Assim, foi muito rico esse momento, né? Muitas coisas me Eu fizeram dei para você refletir. desse material, viu? Eu queria fazer algo diferente para vocês. Ai, foi mesmo, eu amei. E aí eu vou passar Foi para muito você, bom. Alessandra, se você quiser passar uma mensagem final aí para o pessoal. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que toda vez que a gente entra de um jeito, né, num lugar, numa comunidade começa e sai diferente. Eu fiquei muito emotiva, lembrei de muitas coisas da minha vida. Conforme eu ia falando para vocês, né, vai passando um filme, né, Márcio, na cabeça da gente, né? Então, são muitas emoções. Ai, não pode ter emoção, não existe isso. Viva as emoções também, elas fazem parte dessa resiliência, da força, né? E deixem sua marca. Deixe seu legado sem medo. E uma coisa que eu aprendi, a gente apanha, o pessoal fala assim, ah, bate de uma face da outra. Isso não é para apanhar, é para mostrar a humildade. Nós temos que ser humildes. É difícil? É. Mas uma outra coisa, faça o bem, você vem a quem? Sem interesse. Vocês ganham, nós ganhamos com isso. Eu falo, é verdade isso. Eu sou uma pessoa que eu perdoo muito, muito. Eu nunca vou bater boca de verdade e ofender totalmente a pessoa. Eu me desligo, né? Se aquilo não é bom para mim, para meu contexto, eu estou numa idade que eu quero viver bem, eu quero estar leve, né? Então, as escolhas das redes, das comunidades, das pessoas, o que vocês querem para a vida de vocês, está na mão de vocês, né? Então, faça o bem, você vê a quem.
e sejam felizes e aproveitem ao máximo esse grupo, que eu sei que vocês vão construir coisas maravilhosas, extraordinárias do Simples, eu tenho certeza. Muito obrigada, Alessandra, mais uma vez. Gente, uma boa noite para vocês, né? Bom descanso e vamos aí levar esses pensamentos para a cama agora, né? Muito obrigada, uma boa noite. Boa E noite. bom feriado. Tchau, gente. Tchau, Bom tchau. feriado para Valeu, gente. Exato. Tchau, tchau. Tchau.